Quanto mais a gente entende os padrões por trás das montagens de prancha de executivo e detalhamentos, mais simples, mais rápido, mais prático, mais ágil fica montar essas pranchas. Então, chega de perder muito do seu tempo montando as pranchas sem muitas vezes nem saber por onde começar. Eu quero te mostrar nesse vídeo um dos padrões que eu utilizo para montagem de pranchas para marcenaria. Vamos começar com esse detalhamento que é um móvel de centro para uma sala de estar e entender qual é o padrão que se aplica para essa prancha. Assim, toda vez que você tiver que fazer uma marcenaria com esse tamanho, com essas informações, porque dentro do universo da marcenaria, esses padrões de marcenaria também se repetem além das pranchas, você já vai saber como organizar isso dentro de uma prancha. O que a gente vai ter aqui? A vista de topo, a planta baixa, a vista frontal, corte longitudinal, detalhe, a planta ali do sócolo da base desse móvel, a vista lateral, o corte transversal e duas perspectivas, uma com as gavetas abertas, outra com as gavetas fechadas. Essas duas isométricas, essas duas perspectivas, elas são importantes porque de repente se as gavetas não estivessem abertas ali, seria mais difícil entender que essas divisões ali na base são gavetas que se abrem. Bem, então vamos ver qual é o padrão por trás da montagem dessa prancha aplicada. A gente tem aqui 3 colunas. A primeira coluna, que é a coluna verde, a gente tem a organização de uma vista de topo, uma planta baixa, uma vista frontal, um corte longitudinal. Do lado aqui, a gente tem uma outra fileira de organização, que é um detalhe, uma planta de sócolo, uma vista lateral e um corte transversal. E por fim, na última fileira, a gente tem duas isométricas, duas perspectivas. Só que, além desse padrão da gente organizar em 3 colunas, sendo que a última coluna tende a ser maior, um outro padrão é que nessa primeira parte, a gente vai ter uma vista de topo e uma planta. Logo abaixo, nesse retângulo laranja, a gente vai ter, veja só, vista frontal e embaixo com corte longitudinal. E do lado, a vista lateral com corte lateral ou transversal. Esse padrão de desenho, vista ao lado de vista e corte ao lado de corte, é um outro padrão que se repete aqui. E na parte branca são as variáveis. Essas variáveis podem ser detalhes, podem ser plantas adicionais ou também podem ser cortes ou vistas. É a parte que a gente vai trabalhar a particularidade de cada detalhamento de marcenaria. Vamos para o próximo exemplo. Esse exemplo também é de um móvel de centro ali da sala, também pode ser de um escritório. E a gente vai ter a mesma coisa, 3 colunas, sendo que a última coluna ela é maior, com a mesma estrutura ali do primeiro detalhamento. Vamos aqui para um terceiro exemplo. Mais uma vez, olha, o padrão se repetindo de 3 colunas, sendo que a última coluna ela é uma coluna maior por conta das perspectivas. E se a gente olhar o padrão dentro do padrão, mais uma vez a mesma estrutura se repete, sendo que aqui, ao invés de a gente ter uma planta ali do sócolo, uma planta da base, a gente tem mais um corte. Esse foi o único fator que variou entre esses 3 exemplos, justamente o desenho número 6, porque a parte branca é a parte que vai ter ali a sua variação. E mais um exemplo prático aqui para a gente validar esse padrão que se repete. Lembrando que eu identifiquei esse padrão, a gente tem mais uma vez 3 colunas e a gente tem mais uma vez o padrão dentro do padrão, seguindo aquela mesma lógica, sendo que a parte variável, ao invés de ter um detalhe e um sócolo, uma planta de sócolo, ao invés de ter um detalhe e um corte, a gente tem aqui 2 detalhes nessa prancha. Bem, eu trouxe aqui 4 exemplos de uma nova aplicação para você trazer para os seus detalhamentos toda vez que você tiver ali um detalhamento de marcenaria pequeno e que você queira mostrar porta aberta e porta fechada, você pode aplicar esse padrão aqui nos seus projetos. Perceba que com isso, identificando essas informações, quando a gente for fazer os nossos detalhamentos, a gente já sabe quais são as plantas que a gente precisa, quais são os cortes que a gente precisa, a gente já sabe a quantidade, a gente já sabe quais são os desenhos que vão entrar na prancha, a gente também sabe qual é a área que esse desenho vai ocupar e imagina o tempo que você consegue ganhar conseguindo fazer
essa identificação, porque ao invés de você tirar da sua cabeça uma organização que você ainda não sabe o que está por vir, ao invés de você olhar para uma folha em branco e não saber nem por onde começar e ficar lá perdendo horas e horas tentando diagramar a prancha sem saber muito bem qual é a escala que você vai colocar, quais são os desenhos, imagina só o quanto que você consegue economizar de tempo nisso. Se tem uma coisa que eu não gosto de perder é tempo. E se a gente traz essas estratégias, a gente consegue ser muito mais eficiente na execução dos nossos projetos. Perceba que a gente não está falando de um computador melhor, a gente não está falando de ferramenta, a gente está falando de você identificar os padrões para a partir daí você conseguir ganhar agilidade, para você conseguir acelerar a produção dos seus desenhos técnicos. Se você gostou desse vídeo, toque aqui em seguir para que você receba mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.